Vamos lá, galera, voltando para a gente fechar aí esse 23º exame. Vamos lá. João era proprietário de uma padaria em uma rua movimentada pelo centro da cidade. Em razão de obras municipais, a referida rua foi interditada para veículos e pedestres. Por conta disso, dada a ausência de movimento, João foi obrigado a extinguir seu estabelecimento, implicando a paralisação definitiva do trabalho. Acerca da indenização dos empregados pela extinção da empresa à luz da CLT, assinale a afirmativa correta. O que nós temos aí? Nós podemos dizer um facto príncipes quase, né? Aí a questão trata de indenização. Questão acho tranquila, né? De você identificar que nesse caso quem vai ser obrigado a indenizar, fazer essa parte toda é o município. Então, caberá a indenização ao empregado a ser paga pelo município. Ser paga pela União? Não. Caberá a indenização ao empregado a ser paga pelo empregador sem possibilidade de ressarcimento? Errado. Tratando de motivo de força maior, não há pagamento de indenização, o que está errado. A resposta é a letra A. Essa questão muito tranquilinha, aí sem muito problema. A CLT trata do tema, está aqui no artigo 486, tá? Vamos lá. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Se o empregado também pagar, o empregador pagar, depois também ele vai ser ressarcido pelo município ou pelo ente federativo responsável aí por aquela extinção do estabelecimento. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. Tá? A imprevidência do empregador exclui razão de força maior. Mas no caso, a gente vai ficar aqui com o caput do 486, que fundamenta aí a nossa assertiva questão, tranquilinha aí na sua prova. Questão 76. Rômulo ajuizou a ação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa Análise Eletrônica Limitada. Dentre outros pedidos, pretendeu indenização por horas extras trabalhadas e não pagas, férias vencidas, não gozadas, nem pagas e adicional de periculosidade. Na audiência, foi requerida e deferida a perícia, a qual custeada por Rômulo. Deferida a perícia custeada por Rômulo, que se sagrou vitorioso no respectivo pedido. Contudo, os pedidos de horas extras e férias foram julgados improcedentes. O Rômulo também indicou e custeou assistente técnico, que cobrou o mesmo valor de honorários do perito do juízo. Observados os dados acima e disposto na CLT, na qualidade de advogado que irá orientar Rômulo acerca do custeio dos honorários periciais e do assistente técnico, assinale a afirmativa correta. Agora pare e olha para mim, que a gente vai falar sobre essa mudança na CLT. Tá? Foi bastante significativo. O que nós temos aí? Antes, como é que é? Eu gosto sempre de falar antes e depois, se você está nessa transição aí que está me assistindo, ou para você compreender melhor as coisas. Antes, como é que era? Você pedia perícia, né? E se você só pagava a perícia se você não fosse beneficiário, perdesse, né? E não fosse beneficiário da gratuidade de justiça. Aí era a única possibilidade. Hoje, como é que fica isso? Como é que fica? E a União, depois, né, por exemplo, se você tinha gratuidade de justiça, que era 90% dos casos, porque nós tínhamos a hipossuficiência presumida do trabalhador, então basicamente todos que pleiteavam, ingressavam uma reclamação trabalhista tinham gratuidade de justiça. Né? E aí a União que tinha que pagar aquele perito. E a União passou a não pagar ao perito, passou a demorar a pagar e etc. Tá? E aí os peritos começaram a não querer muito fazer perícia. Mas enfim, com a reforma trabalhista, o que aconteceu? Aconteceu a seguinte mudança. Hoje, você pede perícia.
ganha, vamos supor que você perde perícia, vamos lá, você perde a perícia. E aí você perdeu a sua perícia, você mesmo beneficiário da justiça gratuita. O que irá ocorrer? O juiz irá verificar se você tem créditos naquele processo. Tá? Ele vai verificar se você tem créditos a receber naquele processo. Se você tiver valores a receber naquele processo, o valor da perícia vai ser descontado do valor do seu crédito no processo. Se você não tiver, ele vai buscar em outro processo se você tem créditos. Agora, se também você não tiver, aí sim ficará a cargo da União. Tá? Aí sim ficará a cargo da União. Então é bem importante isso aí, vocês terem em mente isso. Tentou-se então, nesse ponto da reforma, desonerar aí a União. Com certeza no pagamento dos honorários periciais. Tá? Então hoje, perícia, se você também pede e perde, você vai custear a perícia. Tá? Com créditos naquele processo ou créditos em outro processo. Assistente técnico é facultativo. Você indica um assistente técnico para trabalhar com você, se você quiser. Aí é responsabilidade sua com aquele, não é? Com aquele assistente técnico que você está contratando. É facultativo. Então, a responsabilidade desses honorários é única e exclusivamente sua. Os honorários periciais não, mas do assistente técnico sim. Então cuidado com essa questão, porque vem sendo cobrada, tá? Bastante. A gente resolvendo as provas, você vai ver como ela tem aparecido um pouquinho, tá? Então vamos dar uma lida. Rômulo, tendo sido vitorioso no objeto da perícia, não há que se falar em pagamentos de honorários periciais e do assistente técnico, pois a ré os custeará. O assistente técnico, a ré não. A ré não vai pagar o seu assistente técnico. Assistente técnico é problema seu. B. Independentemente do resultado no objeto da perícia, como ao final do rol de pedidos foi parcialmente procedente, Rômulo custeará os honorários periciais do assistente técnico? Não, porque ele ganhou. Então ele não vai custear esses honorários periciais. Em virtude da aplicação do princípio da celeridade, descabe indenização de assistente técnico no processo de trabalho. Não, de maneira alguma, perfeitamente cabível. D. Tendo Rômulo sido vitorioso no objeto da perícia, os honorários periciais serão custeados pela parte sucumbente no seu objeto. Porém, os honorários do assistente técnico serão de responsabilidade da parte que os contratou, que o indicou sem dúvida alguma, que é o caso aí do nosso amigo Rômulo. Resposta, letra D. Conseguiram compreender? Assistente técnico é uma opção, é uma faculdade. Você contrata, então a responsabilidade é sua com aquele assistente técnico. Os honorários periciais não. Se você ganhou aquele honorário pericial, é a parte sucumbente que vai pagar aqueles honorários periciais. Agora, se você for sucumbente no objeto da pretensão da perícia, aí que a gente vai verificar. Se você tem créditos naquele processo, aí você abate o valor da perícia dos seus créditos. Se você não tem crédito naquele processo, vamos ver em outro processo. Se você nem em outro processo tiver créditos, somente aí a União responderá pelo encargo. Tá bom? Então, isso está onde? No artigo 790-B da CLT. Os honorários do assistente técnico que eu falei estão sumulados. 341. Súmula 341 do TST, que vai dizer pra gente: a indicação do perito assistente é faculdade, olha só o que eu acabei de falar, é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia, tá? Essa aqui é a parte do assistente técnico. Beleza, gente? É uma questão que não tem muita dificuldade, tá? Não tem mesmo, e que vem sendo cobrada em prova. Então fica ligado aí. Questão 77. A Sociedade Empresária Arco-Íris Limpeza Limitada foi citada para pagar o valor de uma dívida trabalhista homologada pelo juiz e, sem apresentar guia de pagamento ou arrolar bens, apresentou embargos do devedor, nos quais aponta diversas inconsistências nos cálculos. Diante disso, de acordo com a CLT,
o que nós temos aí? Nós estamos falando de embargos do devedor, que está lá aonde? Na CLT, em seu artigo 844. Tá beleza? Desculpa, 884. Tá? Então, o que nós temos? A sociedade empresária foi citada para pagar o valor de uma dívida homologada pelo juiz e sem, olha só onde é que está a resposta, apresentar guia de pagamento ou arrolar bens. Você sabe que no embargos do devedor, para que ele seja conhecido, tem que haver o quê? A garantia do juízo. Se não tem garantia do juízo, não vai ser conhecido. Tá ok? Então, nem será conhecido, nem vai ser apreciado. Embargos do devedor tem que ter garantia do juízo. E aqui está a resposta. Então vamos lá. A Justiça do Trabalho passou a adotar o sistema do CPC, pelo qual não há necessidade de se garantir o juízo para embargar? Errado. A sim. B. A CLT prevê para o ajuizamento de embargos do devedor, é necessário garantir o juízo com 50% do valor da dívida exequenda? Não, tem que garantir o valor total. Sem garantia do juízo, o executado não poderá ajuizar embargos do devedor, de modo que as matérias por ele trazidas não serão apreciadas naquele momento. Resposta correta. A CLT determina que, havendo ajuizamento de embargos do devedor, o executado é obrigado a declarar o valor que entende devido e depositar essa quantia à disposição do juízo, sequer há essa previsão legal. Então vamos ler o artigo 884. Ele diz lá: garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Veja bem, garantida a execução ou penhorados os bens. Aqui, o que você tem? Não apresentou guia de pagamento nem arrolou bens, não fez nada. Então, não houve o que garantia do juízo. Portanto, a matéria do embargo do devedor não pode ser apreciada. Segundo o artigo 844, as matérias que podem ser levantadas nos embargos de execução são cumprimento da decisão, do acordo, quitação ou prescrição da dívida. São matérias eminentemente ali delimitadas, taxativas. Tá? Então, a resposta aí é, como nós vimos, é a letra C. Questão 78. Rita é engenheira e trabalhou na empresa Irmãos Construtores Limitada por 3 anos. Ao ser dispensada, ajuizou a ação trabalhista em face da ex-empregadora. Como tinha experiência na área de recursos humanos, de empregos anteriores, decidiu ela própria fazer sua defesa jurídica, não buscando, portanto, a assistência de advogado ou sindicato. Isso aqui a gente pode traduzir em uma expressão: jus postulante. O que é o jus postulante? Jus, direito. Postulante vem do latim postulare. Então é o direito da parte postular e juízo sem a presença de advogado. Limitadas as hipóteses da súmula 425 do TST, que são 4 e agora terá que ser acrescida mais um pela reforma trabalhista no seu artigo 855b, que é o acordo extrajudicial. Mais uma vez, cuidado com o que você está estudando ali na súmula agora na lei seca, porque o TST ainda não mudou todas as súmulas no dia ainda que fala. Pode ser, se você estiver assistindo esse vídeo daqui a 2, 3 anos, o TST já tenha mudado, mas hoje ainda não mudou. Então cuidado com essa lei seca, verifique sempre se está tudo bem atualizado para você não ser levado a erro na hora da prova. Então, quais são as hipóteses de jus postulante na Justiça do Trabalho? Aquelas hipóteses em que a parte pode postular em juízo ou praticar os atos processuais sem a presença de advogado. Todos, exceto esses 5. Quais são? Deixa eu botar o quadro branco aqui, que eu chamo de... Cada um chama de um jeito, né? Você vai assistir 10 professores, 10 vão dar outros nomes. A, de ação
rescisória, mandado de segurança, ação cautelar, recursos no TST e o acordo extrajudicial, tá? Todos essas ações, né, podemos dizer, não somente ações, né, atos, terão que ter a presença de advogado, tá bom? Então você viu jus postulante na prova, coloca a súmula 425 e depois você só vê qual o ato que ela queria e elimina, tá? Então deixa eu apagar aqui. Elaborou petição inicial, ela pode fazer? Pode. Compareceu à audiência e formulou perguntas para as testemunhas? Pode. Para a parte ré. Ao término da instrução, o juiz prolatou sentença de procedência do pedido de Rita, a qual, inconformada, interpôs recurso ordinário. Pode? Pode. Que teve provimento? Negado, sendo mantida a sentença de primeiro grau. Ainda inconformada, adotando o mesmo sistema, entendendo ter havido violação literal de dispositivo constitucional, tanto na sentença de primeiro grau como no acordo, Rita, da mesma forma e desacompanhada de advogado, interpõe recurso de revista para o TST. Ora, recurso de revista é um recurso no TST, está dentro do lado das hipóteses da súmula 425. Então, assinale a afirmativa correta. O recurso deverá ser conhecido e provido? Não, porque ele tem que ser preenchido por advogado, tá? Ele tem que ser postulado por advogado. O recurso de revista deve ser endereçado ao Supremo? Nem continua ali depois disso. Não cabe mais recurso do julgado. O recurso deve ter o segmento negado por irregularidade de representação, tá? Não cabe mais recurso do julgado? Não. Recurso dessa decisão aqui, do TRT, cabe, tá? Só que ela está o quê? Com a representação irregular. Então, recurso cabe. Está errado assim. Então, recurso de revista deverá ter o seu segmento negado. Resposta à letra D. Beleza, gente? Então, essa é a questão 78. Questão, aqui a fundamentação, o jus postulante, a súmula 425. Questão 79. Reinaldo, Vilma e Teodoro trabalharam no restaurante Fino Paladar Limitada. Todos procuraram o mesmo advogado para apresentar reclamação trabalhista. Reinaldo diz que não recebeu horas extras. Vilma informa que não recebeu verbas resilitórias e Teodoro diz que não recebeu participação nos lucros. Diante da situação retratada, nós temos: é possível o ajuizamento da reclamação plurima, porque os pedidos são distintos. Não é possível o ajuizamento da reclamação plurima, porque os pedidos são distintos. A CLT não traz os requisitos para o litisconsórcio ativo. Cabe manejo de reclamação plurima e, no caso apresentado, caberá dissídio coletivo. Gente, a questão então gira em torno de se você pode ter mais de uma pessoa no polo ativo da demanda. Reclamação plurima, vem de pluralidade, mais de uma pessoa. A CLT trata do tema? Trata. Pode? Pode. Desde que os pedidos sejam idênticos. Aqui são 3 pedidos o quê? Distintos. Um que é verba, o outro hora extra e o outro participação no lucro. Quer dizer, não tem nada a ver com coisa nenhuma. Então aí você pode ajuizar uma única ação com 3 autores? Com 3 reclamantes? Não pode. Se fossem eles requerendo a mesma coisa contra a mesma empresa e etc., beleza, mas não é o caso. Então, dessa forma, está errada aqui a questão B, que diz que a CLT não traz os requisitos para o litisconsórcio ativo. Cabe manejo da reclamação porque o empregador é o mesmo? Não, não cabe. Tá? São pedidos distintos, não cabe. No caso apresentado, caberá dissídio coletivo? Não. Dissídio coletivo é entre sindicatos, sindicato dos empregados, sindicato dos empregadores, que não chegam a um acordo sobre determinada negociação
instaura um dissídio coletivo no TRT, é uma causa de competência originária, né, do TRT, que vai proferir uma sentença normativa. Ponto final, não tem nada a ver. Então, a resposta aqui é a letra A, beleza? Aqui, o artigo 842, que vai dizer: sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Aqui, no caso, um requisito que falta, que não tratam da mesma matéria. Um que é hora extra, outro participação nos lucros, outro férias, por aí vai. Tá bom? Então, chegando aqui a nossa última questão da prova do 23º exame. Cristóvão trabalhava na Sociedade Empresária Solventes Químicos S.A. como motorista de empilhadeira. Ocorre que, em uma viagem de lazer feita nas férias, Cristóvão sofreu um acidente automobilístico e veio a óbito. Cristóvão deixou viúva com quem era casado há 28 anos, pelo regime da comunhão parcial de bens e 5 filhos, sendo 3 deles maiores de 21 e capazes e 2 menores de 21 anos. Diante da tragédia ocorrida, a sociedade empresária calculou as verbas devidas em razão da extinção contratual decorrente da morte e pretende efetuar o pagamento a quem de direito. De acordo com a legislação de regência, o que nós temos? Ou seja, a camarada morreu, nosso empregado morreu, e a empresa quer pagar, mas não sabe a quem pagar. Né? Então, o que ela vai fazer? A. Somente esposa e filhos menores, por serem os beneficiários, né? Por serem dependentes previdenciários passíveis de habilitação junto ao INSS, dividirão igualmente a verba decorrente do contrato de trabalho. A viúva e todos os filhos são sucessores, motivo pelo qual a verba deverá ser rateada igualmente entre todos. Você está achando que eu coloquei essa questão errado, né? Essa questão devia estar lá em direito de família. Não, isso aqui, gente, a questão vai girar em torno aí do direito previdenciário, tá? Das habilitações, né, de dependente lá no INSS. Então, se a empresa não sabe a quem pagar, na dúvida a empresa pode ajuizar a ação de consignação de pagamento ou pagar os beneficiários que estejam lá na Lei 8.213, no seu artigo 16, que são os beneficiários dela. E esse é o fundamento da sua resposta aqui. A viúva e a lei não é clara sobre quem deve receber a indenização. Já está errado de cara. Acabei de falar. A lei é clara. Aqui você deveria ter o conhecimento, a questão cobrou o conhecimento da lei previdenciária. Então eu digo para vocês aqui o seguinte, a resposta é a letra A. Somente a esposa e os filhos menores, por serem dependentes previdenciários, tá? Passíveis de habilitação junto ao INSS, dividirão igualmente essa verba decorrente do contrato de trabalho. Isso aqui está lá no artigo 16, inciso 1 da Lei dos Benefícios, que eu coloco aqui para vocês. Tá? São beneficiários do regime geral de previdência na condição de dependente do segurado. O cônjuge, companheira, companheiro e filho não emancipado de qualquer condição, o menor de 21 anos, tá? Ou que tenha deficiência intelectual ou mental, deficiência grave. Aí o examinador foi um pouco mais maldoso com você que estava realizando essa prova e cobrou aí uma questão eminentemente previdenciária. Mesclou, né? Fez aí uma entre direito previdenciário, uma interdisciplinaridade entre direito previdenciário e direito do trabalho. Mas você já fica ciente disso aí. Beleza, gente? Então estamos terminando mais uma prova do 23º exame, uma prova que não foi fácil, uma prova que cobrou um pouco mais até de conteúdo do que algumas outras, como a gente vai ver ao longo desse nosso curso. Tá legal? Qualquer dúvida você entre em contato que eu estou aguardando. Bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima!